E agora nós vamos reiniciar nossas atividades falando sobre o item número 2 da especialidade de radioescotismo. E nós vamos compartilhar com vocês aqui uma apresentação para que vocês possam ter noção do que será. O item 2 é basicamente a escuta que a gente precisa ter junto aos nossos rádios. Como nós precisamos primeiro saber algumas orientações a respeito, eu vou passar para o item 3 e já retorno ao 2. No item 3, é preciso identificar e demonstrar o uso e utilidade de todos os comandos e controles de um rádio receptor. Então você vê aqui um rádio mais antigo, né? Um rádio com todos os controles que aqui estão, e aí a gente precisa conhecer como é que cada um desses controles aqui se comporta na nossa operação. Depois nós temos aqui, lembrando, só voltando aqui atrás, nós vamos ver que esse é um rádio antigo. Um rádio antigo que eles têm que estar preparados para receber ondas curtas, tá bom? E esse aqui é um rádio moderno, digital, que é um rádio próprio para HF. Você vê que tem muito mais controles e provavelmente muito mais recursos. Tá? Nós vamos falar já aqui, vamos ter uma apresentaçãozinha ao vivo aqui para vocês conhecer os rádios aqui, inclusive funcionando, certo? Então, retornando aqui, nós vamos falar de uma vez aqui. O item 2, você precisa relatar um mínimo de 5 estações que transmitam em ondas curtas programa em língua portuguesa e 5 em língua estrangeira, descrevendo então qual a frequência, horário e conteúdo das programações, tá certo? Isso é para ouvir os programas em ondas curtas, tá certo? E logo em seguida, né, é preciso apresentar um relatório detalhado de tudo que você ouviu. E aí valeria até, se você tiver oportunidade, preencher aquele seu cartão QSL, né, confirmando os contatos. Vai ser muito legal mesmo. Então nós vamos passar agora, eu vou terminar aqui esse compartilhamento para a gente mostrar com detalhes tudo que acontece por aqui. Vejam bem que aqui nessa tela nós temos aqui o rádio HF. É um rádio mais moderno, tá? Então a gente vai ter possibilidade de ver aqui alguns controles. Tá? Vou primeiramente abrir aqui o volume para ver se a gente consegue ouvir alguém falando por aqui. E para nossa sorte, na sua sorte é a Rádio Nacional de Brasília, que está operando em 6.134. Está operando aqui. Então observem bem, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui tem o controle do rádio liga e desliga. Mas não pode esquecer que, além disso, que atrás disso tudo está uma antena conectada externamente, o que é diferente dos rádios que vocês possuem em casa, tipo transistorizados e de carregar na bolsa ou na mão, tá certo? Então, aqui desse lado de cá, nesses botões aqui, a gente define quais são as bandas que a gente vai operar. Aqui é 80, aqui é 40, então mudando aqui para vocês verem, aqui nós estamos em 80 metros, 40 metros, 20 metros, aqui nós vamos estar numa frequência, cada uma delas específica para a gente sintonizar nossos rádios, e se a gente quer fazer uma sintonia fina, a gente muda nesse dial aqui de ponto a ponto, quando as pessoas estiverem falando de uma maneira mais embolada, e a gente regula por aqui nesse dial aqui que é maior, perfeito? Aqui, nesse lado, é volume, nessa tecla é o volume, certo? Aqui a gente salta a frequência num passo de 5 em 5 para facilitar o andamento e fazer a busca e a pesquisa, tá certo?
Esse aqui é o conector do microfone, que está ligado a esse microfone que aqui está, que você vai falar ou não. Além disso, você tem a possibilidade de fazer controles do tipo ouvir melhor sem ter esse chiado. Usando a tecla mais de baixo, você consegue reduzir. Esse é chamado um clarificador. Esse é o rádio digital, que tem muito mais recursos e é muito mais fácil de a gente operar. Para isso, existe também, quanto maior as facilidades, maior também os seus custos, não é mesmo? Então, esse aqui, se você não tiver acesso a um dele, você vai então poder ter acesso a um rádio de menor custo, que provavelmente alguém tem em algum lugar mais fácil, com um custo bem acessível. Bom, visto isso, nós vamos passar para os rádios, diria, do passado, mas que ainda no presente nos prestigiam com suas transmissões. Vamos voltar para essa tela de cá e que eu vou mostrar para vocês. Este aqui é um rádio antigo. A fabricante dele era a ABC, que tinha um canarinho aqui do lado, chamado a Voz de Ouro. Esse rádio, ele tem ondas médias, ondas tropicais, ondas curtas, 1 e 2. É um rádio que já ainda transmite. Vamos ouvir se ele está transmitindo mesmo. Essas transmissões, elas não são tão perfeitas. Observem que tem um chiado, sempre um chiado ao fundo. Porque essas ondas médias, curtas, tropicais e AM, elas também não são apuradas. E se você não tiver uma antena bem preparada, o que é o nosso caso aqui, eu não estou usando antena nesse rádio, a não ser o fiozinho, o cabo que ele tem atrás. Então, a Rádio Nacional a gente acabou de ouvir aqui. Lembrando que é preciso estar definido no rádio que vocês forem usar a característica de ondas curtas, tá certo, gente? Então aqui eu vou mostrar um outro radinho, e esse eu vou poder mostrar mais de perto para vocês aqui, que ele é bem mais tranquilo da gente operar. Eu vou chegar bem perto da câmera e mostrar para vocês aqui o seguinte. Ele tem aqui no painel dele as opções que está mostrando SW1, SW2, SW3, SW4, SW5. Isto representa o quê? A banda e a faixa que ele rola. SW1 é 19 metros, que compreende a frequência de 15 a 15.500. SW2 é a banda de 25 metros, compreende de 11.700 a 12.000 kHz. SW3 é a banda de 31 metros, que vai de 9.500 a 9.800. A SW4 é 49, vai de 6.000 a 6.200. E, finalmente, SW5, que vai de 4.800 a 5.100. Ainda do lado você tem as bandas de FM, que esse é um rádio mais moderno, e ele tem a possibilidade de você fazer, então, algumas transmissões, audições, ou melhor dizendo, em FM. Vamos ver se ele está funcionando por aqui em alguma coisa. Vocês observem que ele está funcionando com uma antena telescópica. Observe a anteninha aqui do lado, olha o tamanhozinho dela. Esse é o tamanhozinho da antena. Então ele é bem mais fácil. Se você colocar uma pilha nele e levar para o campo, você vai ter a oportunidade de ouvir muito mais tranquilamente. E saibam que ouvir no campo, sem interferência de lâmpadas de LED, televisores, luzes, ronco de motor de geladeira e outro mais, aquele chiado tradicional que eu disse, ele não vai existir praticamente, perfeito?
Então, vocês viram aqui o que é interessante neste caso, né? O que é interessante aqui para que a gente possa fazer a nossa especialidade de radioescuta, né? Bom, isso tudo compreendido, eu vou voltar lá em cima na nossa apresentação e vou mostrar para vocês mais uma vez que o item 2, então, vocês precisam procurar, né, relatar um mínimo de 5 estações que transmitam em língua portuguesa e 5 em língua estrangeira. E eu vou dizer interessante para vocês. Haverá uma oportunidade que terão acesso a algumas publicações que estarão em qualquer lugar disponível para vocês. Isso vai ser apresentado futuramente. Vocês terão acesso a essas transmissões e vão procurar identificar. Mas quando vocês quiserem concluir a especialidade com os níveis 1, 2 e 3, vocês terão que buscar uma opção em um rádio que vocês tenham acesso e relatar tudo isso e enviar esse documento com relatório para py4ub@gmail.com, dizendo o que é que vocês fizeram para conquistar os níveis. Imediatamente nós retornaremos validando todos esses contatos de vocês, mandaremos um documento assinado para que vocês possam estar entregando aos seus chefes de seção, que eles tenham então a possibilidade de validar e entregar para vocês a respectiva especialidade, tá certo? E aí, lembrando mais uma vez que a identificação dos rádios inicialmente é importante. Certo, minha gente? Então, se vocês tiverem dúvida com relação à rádio que vocês ouvem, com relação a idioma, por exemplo, eu estou ouvindo uma rádio em japonês e não sei identificar a rádio. Não tem problema. Vocês anotem a frequência, anotem o horário e fixem o idioma e pesquisem na internet, perguntando lá no Google qual é a rádio que opera na frequência 19.100 em língua japonesa ou inglesa neste horário. Dá lá para o Google, que ele certamente vai te dar uma resposta. E aí você vai poder completar seu relatório e enviar para a gente, perfeito? Eu vou parar o compartilhamento disto, vamos voltar aqui à nossa sessão e vamos pedir ao chefe Marcos para fazer algumas considerações. Adiante, chefe Marcos. Sempre alerta, pessoal. Vocês viram aí os rádios que o Inácio mostrou, né? Aquele maior lá do Canarinho, as pessoas se juntavam no final da noite para escutar os programas no rádio antes de ter televisão, né? Então, as tecnologias elas vão evoluindo, né? Primeiro era o rádio, depois a televisão, e hoje a gente tem a internet também que acaba facilitando o acesso a muitas informações. Existem rádios que transmitem em ondas curtas, mas fazem uma réplica da transmissão na internet. Então, vocês podem também procurar essas rádios que transmitem pela internet para poder ir treinando o ouvido, né? Como o chefe Inácio falou, você escuta uma rádio em japonês, né? Para poder saber qual rádio é essa, qual programa, para poder cumprir o item da especialidade, a internet vai para facilitar. E hoje em dia a gente tem rádio no nosso celular. A gente consegue, com um fonezinho de ouvido que funciona como uma antena, escutar rádio AM e FM. E tem aquele rádio também no carro, né, que dá para você escutar. E qualquer radinho de pilha daqueles FM, AM, também dá para você escutar diversos programas, né? Aquele radinho que às vezes a gente leva para o estádio de futebol para poder escutar o locutor melhor, ali também você está escutando algum programa, tá ok? Então a gente espera que vocês tenham aprendido aí, né? Vão treinar e depois relatar para a gente para poder conquistar essa especialidade. E volta para ti, chefe Inácio. Ok, Marcos, obrigado pelas considerações. Lembrando que você é sênior
e vai, então, ter uns desafios. E nesses desafios, nós vamos propor a vocês esses desafios enviando os filmes para que vocês possam ter acesso a todas essas informações e preparar seus relatórios. Tá certo? Espero que tenha sido útil para vocês essas informações. E a gente já volta com mais detalhes para que a gente possa concluir todos os níveis da especialidade radioscotismo. Tá bom, minha gente? A gente já volta, hein? Sempre alerta!